Este mês de maio nós temos sobre o mês da família e sem dúvida que é um tema muito interessante. Se há um dos valores cristãos que precisa ser defendido é a família, não é? Criou Deus o homem e disse que não era bom estar só, constituiu, procurou, fez para ele uma esposa, uma companheira e depois vieram os filhos, não é? E a família, na verdade, é uma das bases mais importantes da sociedade. Famílias saudáveis, nós vamos ter uma sociedade mais coerente, mais saudável. Mas quando a família está doente, também tudo sofre à volta, não é? A paz do Senhor, irmãos. É tão bom nós podermos vir à casa do Senhor, não é? Amém. Uma grande alegria quando nós estamos em casa, preparar-nos para vir ao encontro do Mestre. Ele está connosco, não é? Mas é tanta alegria, não é? Quando sabemos que podemos vir ver os irmãos, estarmos em comunhão e podermos juntos ter este tempo de louvor e adoração ao Senhor. Se não é alegria, deveria ser. Que o Senhor nos ajude, não é? Que a podermos ansiar por cada domingo, cada quarta-feira, cada momento de culto, podermos ansiar por estar na presença do Senhor. E no livro dos Salmos, capítulo 84, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Que nós possamos ter esta confiança no Senhor. Amém, irmãos? E que possa ser um momento, quando nós vimos à casa do Senhor, em que nós possamos colocar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus, as nossas preocupações, aquilo que nos aflige. O Senhor é maior, aleluia. O Senhor, Ele tem tudo nas suas mãos, as bênçãos prontas a serem derramadas para a sua igreja. Depende da nossa atitude, da atitude do crente. Nós é que somos falhos, o Senhor é perfeito, há perfeição nele, amém? Então, irmãos, não vamos andar tristes, não vamos andar com alguns conflitos na nossa mente, com coisas que o diabo quer perturbar a sua igreja, que nos quer desviar da atenção, que vamos colocar isso de parte, vamos unir-nos, a nossa mente no Senhor, e o Senhor, Ele dará a sua bênção, aleluia, amém? Por isso vamos aproveitar este momento de louvor e adoração ao Senhor para abrir o nosso coração a Ele, amém? Viemos para cultuar, não para um momento de entretenimento, não porque é um ritual, porque é algo que fazemos ao domingo, mas viemos para cultuar o nome do Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos cantar Louvem nos céus e toda a criação, e nós somos criação de Deus. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Queremos dar glória e adoração ao nome do Senhor. Aleluia. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu. Porque tu és grande, tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Não há outro como o nosso Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja para ti, Senhor. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Vou baixar isto um bocadinho, que é para ver a cara dos irmãos, assim não consigo. Ora, bendito é o Senhor. É bom estar aqui na casa do Senhor, não é? Graças a Deus, como a Lídia dizia, é sempre uma grande bênção voltarmos à casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Eu queria ler com os irmãos em Salmos, no Salmo 25, no capítulo, a começar no versículo 1, capítulo 25. E diz assim a palavra do Senhor: a ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por tudo isto ensinará
o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua mente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque sou solitário e aflito. Até aqui a palavra do Senhor. Realmente possamos olhar para o Senhor todos os dias da nossa vida e que o Senhor não se lembre dos nossos pecados que ficaram lá para trás e que possamos em cada dia também ser sal e luz no meio daqueles que nos rodeiam. A paz do Senhor, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Amém. रागत लेकिने को साइनो माया
céu vai ser bonito, amém? Gente de todas, tribos, povos e línguas a louvar o Senhor. Penso que vai ser só uma língua, vamos lá descobrir qual será. Será em nepalês, será em português? Ok, mas vai ser maravilhoso, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. E nós iremos entoar o hino 26 do nosso binário, Formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Glória ao Senhor. O número 26. Aleluia. Glória a Jesus. Quão glorioso. Não é? Ah, não. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Vamos depois cantar a segunda estrofe. Certamente a música tem alguns acertos a fazer. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Glória a Deus, que possa despertar em nós este desejo glorioso. Não temos pressa, estamos bem uns com os outros, enquanto o Senhor, mesmo sofrendo muitas vezes, enquanto o Senhor permitir que nós estejamos aqui, não é, nesta passagem, mas que nós possamos ter no nosso coração este desejo maravilhoso de estarmos com o Senhor nesta Jerusalém, nesta formosa Jerusalém. Glória a Deus. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a enviará. Noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beuá, e das harpas a doce harmonia ao passar o jardão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel ouvirás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que espera os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. A última estrofe. Se é glorioso pensar nas grandezas, prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os
somos salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, essa formosa Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Formosa Jerusalém, que todos desejamos alcançar. Amém. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Confia em tudo em mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim, oh Senhor, descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar no Senhor, mesmo aleluia. quando as coisas parecem contrárias. É uma decisão difícil muitas das vezes, né? E na música que éramos para cantar, mas vamos adiantar, falava da dependência, de confiarmos no Senhor. Assim como Pedro, quando viu Jesus caminhar sobre as águas, foi uma questão de confiança. E confiarmos como as coisas não estão indo muito bem é difícil, mas é o dever de nós crentes que confiarmos no Senhor, de olharmos para trás e sabermos que até aqui o Senhor me guiou e o Senhor continuará a me guiar. Mas o descansarmos inclui orarmos, buscarmos a face do Senhor, de orarmos e depositarmos nele a nossa confiança,
sabendo que Ele é fiel a cada dia. Aleluia. Isso inclui muitas vezes choro, derramar lágrima, mas não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor. Que a coisa que mais me deixa alegre é quando dobro o meu joelho e quando choro na presença do Senhor. E o chorar faz tremer o céu e faz cair bênção sobre as nossas vidas. Eu lembro quando aceitei o Senhor, e no meu bolso e na minha Bíblia nunca faltava isto: um lenço para limpar as lágrimas. E muitas vezes esquecer lá embaixo, mas seca aqui com o braço de outra maneira qualquer. Mas é muito importante quando nós oramos, buscamos a face do Senhor, o nosso interior vibra. Mas tem que haver confiança. Confiança mesmo quando as coisas não vai tão bem como falava anteriormente. Mas o Senhor continua a reinar. Amém. Aleluia. E esse corinho que vamos cantar a seguir fala: te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Que sejamos assim gratos ao Senhor a cada dia, de podermos levantar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por saber quem Tu és na minha vida, na minha família. Mesmo quando a minha família não te reconhece, muitas das vezes eles conhecem a palavra. Mas nosso dever é confiar, continuar a orar, que no tempo certo o Senhor fará. O Senhor está cuidando, está fazendo a obra, mas no tempo certo o Senhor vai fazer resplandecer. Amém. Aleluia. Te amo, Deus. Aleluia. Amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Sua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Levante suas mãos para o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia ao Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. As vozes. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel e espera que também nós possamos lhe ser fiéis. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo 128. Salmo 128. Algumas Bíblias, eles têm o título: Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Amém? Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Salmo 128, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os teus filhos, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Nosso Deus e Pai, estamos diante da tua palavra e queremos nesta manhã, Senhor, declarar mais uma vez, Senhor, a necessidade que temos, Senhor,
Ó Pai, do auxílio do Espírito Santo, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e que nesta manhã o Senhor possa falar com cada um de nós. Pai amado, nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui este cântico, né, Cântico dos Degraus, este salmo, diz: bem-aventurado, muito feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É interessante que começa no sentido geral, no sentido genérico, bem-aventurado aquele pode ser homem, pode ser mulher, amém? São todas as pessoas que podem temer ao Senhor, que na verdade têm respeito pelo Senhor, procuram agradar, na verdade, e fazer, na verdade, a sua vontade. Depois generaliza, né, no sentido de um casal, homem e mulher, amém? Depois fala também de filhos e chega ao ponto de falar aqui nos netos, amém? Diz o versículo 6: e verás os filhos de teus filhos, e a paz será sobre Israel. Aquele que teme ao Senhor, aquele que procura aplicar a palavra de Deus à sua vida, amém? Será uma pessoa abençoada. E o princípio da sabedoria, verdadeiramente, como diz Salomão, é, na verdade, o temor ao Senhor, amém? A sua palavra, aquilo que Ele nos tem falado, lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Alguns anos atrás, exatamente, foi estipulado pela ONU o dia de amanhã, dia 15 de maio, como o Dia Internacional da Família. E foi interessante porque a família, podemos dizer assim, tem sido, mais do que nunca, tem sido atacada, né? O núcleo da família, famílias estáveis, é importante para que possamos ter países, sociedades estáveis, podemos dizer assim, um mundo mais estável. Infelizmente, temos visto o diabo atacar as famílias através do divórcio, através de tantas situações de ruptura no núcleo familiar. E então, entre alguns esforços desta declaração, deste Dia Internacional da Família, né? Ela tem como importância, diz assim, a importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da educação infantil, isto segundo a ONU, reforçar a mensagem de união, a mensagem de amor, respeito e compreensão que são necessários para o bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família, e o objetivo de chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da sociedade. Amém? Irmãos, e esta é uma grande verdade. Amém? Por isso, como cristãos, mais do que nunca, nós precisamos estar alerta, não é? Infelizmente temos visto o ataque do inimigo, na verdade, atacar no sentido de destruir, na verdade, famílias que têm conhecimento da palavra, né? Isto é uma coisa, na verdade, que o atrevimento do diabo é tão grande que chega a este ponto, né? De, na verdade, e se calhar a nossa frouxidão, a nossa desatenção, a nossa despreocupação, a nossa, muitas vezes, o nosso envolvimento com tanta coisa à nossa volta, que esquecemos dois pilares importantes: Deus e a sua palavra, aquilo que Ele ensina para nós, e a família que Deus nos deu. É importante que nós possamos, na verdade, não nos esquecermos, amém? Que é ter a forma como nós nos relacionamos como igreja. Lembramos que Deus, Ele é Pai. Amém? E que nós somos filhos. Amém? Logo nós somos irmãos uns dos outros, não é? Quando chegamos aqui, o irmão tal, há igrejas que não têm esta forma de relacionamento, não é? O senhor tal, a senhora tal, não é? Mas a maior parte das igrejas, das comunidades evangélicas, tratamos-nos por irmãos e irmãs. Porquê? Porque cremos que a igreja é uma família, amém? E uma família que devemos amar uns aos outros, temos o mesmo Pai, devemos, na verdade, procurar o bem-estar espiritual e não só dos nossos irmãos. Por isso é que a Bíblia diz: levai as cargas uns
dos outros, amém? Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para estar ao lado, estamos aqui para rir nos momentos das vitórias, nos alegrarmos com as vitórias individuais e familiares de cada um, mas também chorar e orar, interceder quando os nossos irmãos, as famílias e situações estão passando por alguma dificuldade. Nós somos chamados a acudir, nós somos chamados a socorrer, nós somos chamados, na verdade, a estar ao lado dos nossos irmãos para que eles possam sair dessa situação, clamando e pedindo ao Senhor e sendo também práticos em alguma situação que nós possamos ajudar. Amém? Irmãos, este Dia Internacional da Família foi celebrado pela primeira vez em 1994. Amém? E irmãos, possamos perceber que não foi o homem que inventou a família, mas a família é ideia de Deus. Amém? Diz que Deus que criou, né? Deus fez o homem, né? Na criação, Deus fez o homem, né? Criou do pó, do barro, fez do pó, do barro, Ele fez, moldou, e depois também vemos dizer, não é bom que o homem esteja só. Amém? Ele, na verdade, ele tira uma companheira da sua própria, do seu próprio corpo, não é? Ainda que logo diz, macho e fêmea os criou. Amém? Criou, Deus fez homem e mulher, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante nós pensarmos isto, irmãos. Amém? Claro que dentro da família deve haver respeito mútuo, né? Um ponto que é muito importante, perceber o papel de cada um, mas a mulher não é um capacho, não é um tapete para ser pisado, amém? De maneira nenhuma, porque é interessante pensar que a mulher foi tirada da costela de Adão para estar ao lado, para ser acarinhada, para ser, na verdade, protegida, e os dois, né, diz que é a sua adjutora, diz que é a sua companheira, os dois completam-se, louvado seja o nome do Senhor, amém? Algumas pessoas perguntam se a Bíblia, se a igreja, se os pregadores falam que, na verdade, a família é uma ideia de Deus, porque é que a minha não funciona, né? E não é assim tão fácil dar uma resposta, né? Mas muitas vezes o facto de Deus, ou alguns princípios de Deus, alguns dos ensinamentos de Deus serem postos de parte, né? Na nossa vivência também como família, nossa vivência como casal, na verdade muitas vezes vem deteriorar, na verdade, porque a palavra do Senhor, ela é olha, alguém chamou a Bíblia como um manual do fabricante, não é? Quando nós compramos algum eletrodoméstico, é sempre acompanhado por um livrinho com algumas instruções para tirarmos o melhor rendimento, a melhor execução do equipamento. E às vezes nós compramos e não queremos saber do livrinho para nada, e ligamos e começamos ali à procura, e depois só quando aquilo está tudo já muito complicado é que vamos, não era assim, temos que pôr assim, né? É que vamos procurar o manual das instruções. Ainda que agora muitos equipamentos são bastante fáceis, indutivos na forma de aplicar, de pôr a funcionar. Mas, irmãos, o mesmo é a nossa vida. Às vezes pensamos que é assim, bem, nasce, vive-se e tudo vai correr bem, mas a verdade é esta: Deus deixou-nos o manual para a nossa instrução, para que nós possamos tirar o maior rendimento da nossa vida, para que verdadeiramente nós possamos ser mais felizes, mais abençoados, amém? Mais prósperos em todos os aspectos, e ele chama-se Bíblia, a palavra do Senhor. E o salmista diz aqui no Salmo 128, na verdade, que para sermos, na verdade, bem-sucedidos como família, nós precisamos de ter, na verdade, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, andar no caminho do Senhor, seguir a palavra, os ensinamentos, na verdade, as diretrizes que Deus tem para a nossa vida é muito importante. Então, o segredo
podemos dizer assim, para uma família feliz, uma família próspera, é colocar o Senhor no centro das nossas decisões, como indivíduos, como também família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. É interessante, irmãos, Jesus, Ele é o Senhor, e Ele é declarado também como a rocha da nossa salvação. Amém? A Bíblia, o Senhor, né? Jesus, a sua palavra, eles são pilares que são importantes para a nossa vida. Lá em Gênesis, no capítulo 12, há aqui uma palavra muito interessante, quando o Senhor fala para Abraão. Gênesis 12, versículo 1 a 3, né? Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos irmãos, lembramos que Abraão, ele veio a ser chamado o pai da fé. Amém? Ele, na verdade, ainda com as suas lutas, com as suas dificuldades, ele é para nós um exemplo de fé, né? Ainda que a Bíblia mostra-nos também os momentos em que ele vacilou, os momentos em que ele não obedeceu à primeira, né? Mas vemos a graça e a misericórdia do Senhor quando ele diz que, quando louvou o Senhor, foi fortalecido na fé. Amém? Quando ele, na verdade, chegou a um determinado momento da sua vida, ele tentou cumprir ou fazer com que a palavra se cumprisse, mas às vezes, à sua própria maneira, irmãos, as coisas não funcionaram. Mas quando ele buscou, né, porque Deus fez uma promessa de uma grande nação, de bênção sobre ele, bênção, e que ele ia ser uma bênção para todos, irmãos, quando ele buscou o Senhor, quando ele, na verdade, começou a glorificar o Senhor, na verdade, diz que ele foi fortalecido na fé e teve a bênção que o Senhor prometeu, porque Deus não é mentiroso, Ele cumpre a sua palavra. Amém? Deus tem promessas para cada um de nós, irmãos, mas não vamos agora por atalhos. Amém? Deus tem um tempo e Deus tem provas, né? Ele prova a nossa fé, e a nossa fé muitas vezes é provada, às vezes com aquela palavra ou com aquele momento de espera. Espera, e nós somos muito impacientes em esperar, né? Às vezes queremos as coisas para ontem e Deus diz: não, espera mais um pouco. Irmãos, eu acredito que Deus tem promessas para todos que aqui estão, amém? Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para a tua família, mas cabe a cada um de nós, irmãos, seguir a palavra do Senhor, como diz o versículo 1, Salmo 128, né? Tema o Senhor e anda nos seus caminhos. Tema Deus, não te desvies do propósito, não te desvies daquilo que Deus tem, na verdade, falado na sua palavra para a tua vida, para a tua família. Espera em Deus, ora de acordo com as promessas de Deus, persevera em oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Claro que nós ficamos felizes quando vemos famílias abençoadas, quando vemos os nossos filhos prosperarem nas suas profissões, nas suas carreiras, né? Tudo isso traz alguma alegria, né? Porque a palavra de Deus o Senhor tem compromisso connosco, temos, na verdade, um compromisso com a palavra de Deus, e temos visto, irmãos, ao longo dos anos, gente, ainda que a nossa nação, podemos chamar assim, o meio evangélico, comprometido com a Bíblia, não é assim tão relevante, né? Uma percentagem muito mínima, mas mesmo assim tenho, durante os meus anos de cristão evangélico, que aceitei Jesus, vai fazer agora em novembro 40 anos, que aceitei Jesus, um adolescentezinho, aceitei Jesus, mas temos visto gente colocado em sítios grandes e chaves e grandes empresas desta nação, na verdade, filhos de crentes, né? Porque têm sido
prósperos, têm sido abençoados, né, de forma tremenda, e eu vou descobrindo aos pouquinhos, quando vamos de um lado para o outro, lá mesmo na minha cidade, Portimão, várias pessoas, grandes empresas, grandes situações mas falta uma coisa, na maior parte falta uma coisa: a salvação. Deus cumpre a sua palavra no sentido de abençoar as nossas famílias, né? Prosperam na vida académica, na vida empresarial, tudo mais, mas sabe, é bom, mas não é tudo, é coxo, né? Precisamos da salvação. A maior bênção, alguém dizia, o maior milagre de todos é a salvação, e é verdade, amém? E então, irmãos, é importante nós termos a nossa família debaixo de oração, amém? Deus abençoa, Deus prospera, mas não podemos esquecer daquilo que é o principal. Jesus contou uma parábola de um homem que estava num processo de grande prosperidade. Um agricultor, ele tinha, na verdade, um ano teve uma grande colheita, e pensou, para o ano a colheita ainda vai ser maior, né? Ele aplicou parte daquilo do rendimento do cereal daquele ano e mandou construir armazéns, silos maiores para a próxima colheita, né? E disse, então pronto, a seguir vou ter tempo para Deus, vou ter tempo para a família, vou descansar, vou parar um pouco. E Deus lhe disse, louco, hoje pedirei a tua alma, e aquilo que tens para quem será, né? Irmãos, há um desequilíbrio quando Deus, né, não faz parte do nosso dia a dia. Irmãos, quando vivemos em função somente do futuro, vou agora sacrificar, vou dar pouco tempo, vou fazer uma oração por dia e Deus vai me abençoar, e pronto, e a gente fala, tenho o meu momento com Deus, mas temos que ser equilibrados. Amanhã, daqui para o ano, vou parar, vou ter mais tempo, e Deus diz, louco, hoje pedirão a tua alma, e aquilo que tens para quem será? Que o Senhor nos possa ajudar, né? Que o Senhor nos possa ajudar, né? Estávamos, alguns irmãos souberam da notícia de um Carlos Jansan que foi dirigente musical até de um coral grande que aconteceu há pouco tempo no Campo Pequeno, com a campanha do Franklin Graham em Lisboa. Ele foi diretor musical do La Féria, naquele musical Amália, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, e pronto, teve sempre uma vida, e ultimamente uma vida mais consagrada, mais também a servir a Deus, mas com 50 e poucos anos, 55 por aí, num ataque cardíaco, uma situação, uma insuficiência, e faleceu, não é? Irmãos, mesmo os crentes, não é? Por isso, a gente temos que pensar um bocadinho. A gente está a viver muito na função do futuro, no futuro, e Deus, e nós precisamos lembrar do dia de hoje. Claro que o dia de hoje, o mais importante do dia de hoje é que nós possamos estar bem com Deus. Que o Senhor nos possa ajudar. Irmãos, vamos colocar a nossa família no altar. Deus quer, Deus deseja salvar a família. Amém? Paulo e Silas, quando estiveram presos lá na cidade de Filipos, né, e nós vemos que um grande desejo de Deus é que Deus quer salvar os membros da família, né? Lembramos daquele terremoto, né, que aconteceu lá na cidade de Filipos, quando Paulo e Silas estavam na prisão, diz lá em Atos 16:30, e o guarda prisional, o carcereiro maior, o responsável, pensando que os prisioneiros iam todos fugir, ele ia tirar a sua própria vida,
eu acredito que o Espírito Santo te revelou a Paulo, disse, não faças tal, estamos aqui todos, ninguém fugiu da prisão, não tenhas medo. O homem ficou assim, como é isto? Há um terremoto, ninguém foge, tem que haver aqui uma mão sobrenatural para que haja toda esta forma de segurança que aconteceu, toda esta tranquilidade que aqui está, só pode ser mão de Deus, sabe? E ele pergunta, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, não é? Irmãos, é interessante pensar nisto, né? O desejo de Deus é a salvação individual de cada um de nós, né? E essa salvação começa, na verdade, por uma pessoa, né? Geralmente, muitas vezes começa por uma ou duas pessoas na família, e um vai dar testemunho ao outro, e o outro dá testemunho ao outro, e a família, na verdade, pode vir, na verdade, ao encontro, na verdade, do Senhor Jesus Cristo. Amém? A salvação é o desejo de Deus. Amém? Irmãos, porque é uma coisa que é pessoal. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém? E quando alguém da família, amém, crê em Jesus Cristo, podemos dizer assim, é uma porta aberta que se abre para a salvação dos demais. Para já, porque a palavra do Senhor diz-nos claramente, né, que quando alguém da família é salvo, né, nós vemos lá em 2 Coríntios, há uma obra que começa na vida de cada um. Amém? Lá em 1 Coríntios 7,14 diz assim, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido, de outra sorte os filhos serão imundos, mas agora são santos. Amém? Quando alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus começa uma obra numa família. Amém? Quando alguém tem uma aliança com o Senhor, Deus começa essa obra, irmãos. E essa é uma obra que Deus quer que possa ir avante. Porquê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se salve, que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade. É interessante nós lembrarmos a palavra do Senhor quando diz exatamente aqui que este homem, este carcereiro lá na cidade de Filipos, quando ele encontrou o Senhor, né? Vamos ler mais um bocadinho, né? Diz então que Atos 16:31, ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe prego, e verso 32, então, o que acontece? Este homem abre a porta da sua casa para o Evangelho. Este homem convida a Paulo e a Silas a ir à sua casa, né? Diz assim, e pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa, e tomando-os, ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Quando um membro da família é salvo, começa uma obra. Amém? Irmãos, possamos crer nisto, né? Ainda que possamos pensar, bem, mas estamos aqui nesta região, as pessoas são um bocadinho aversas ao Evangelho. E se nós pensarmos, né, para aquela comunidade lá na Macedónia, né? Macedónia, região norte da Grécia, né? Hoje é um país, a Macedónia, mas também há uma província da Grécia que é a Macedónia, né? Então, se naquele tempo eles tinham também os seus deuses, né? Naquele tempo eles tinham os seus cultos, e vemos isso também em Corinto, vemos isso em Atenas, né? Mas a verdade é esta, irmãos, aquele homem creu
e não esteve muito importado o que é que iriam dizer sobre deixar de seguir os seus deuses, né, para seguir a palavra do Senhor, né? Irmãos, olha, deixa o Evangelho entrar, deixa a palavra de Deus entrar, e quando a palavra de Deus entra, diz que a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Entra, vai até a divisão da alma, juntas e medulas. Irmãos, cremos que a palavra de Deus, irmãos, ainda hoje fará o efeito. Amém? A oração é importante, mas aproveitarmos as oportunidades para dar testemunho do Senhor. Eu estava-me lembrando exatamente neste próximo dia 27, é uma oportunidade que nós podemos ter de podermos também partilhar, né, com os nossos familiares e amigos, colegas de trabalho, na verdade, de uma forma mais informal, termos aquele trabalho de senhoras aqui em Montemor e apresentar-lhes a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, que o Senhor nos possa ajudar. Deus quer a salvação da família. Amém? Por exemplo, aconteceu com Cornélio, né? Quando Pedro, o Senhor falou para ir falar com Cornélio, né? Cornélio, na verdade, mandou-o chamar, ele teve alguma dificuldade, Pedro em ir lá para falar o Evangelho, porque era uma pessoa gentil, uma pessoa de outra, que não era judia, uma pessoa que, à partida, na mente de Pedro, não fazia parte do plano de Deus, né? Mas Deus diz, não somos impuro aquilo que Deus santificou. Para Deus não há impossíveis, né? Às vezes nós complicamos. Pedro diz, não, mas como é que eu vou lá? É um homem italiano, é um homem que é gentil, como é que ele vai aceitar? Não, mas a salvação é para os judeus, né? O Senhor diz, não. No coração de Deus cabe todos. Quando nós declaramos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não diz que Deus amou os judeus de tal maneira, mas diz que Deus amou o mundo de tal maneira, estão judeus e estão gentios. Amém? Então, gente de todos os 4 cantos da terra, ainda hoje, estão no coração de Deus. Então, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, Pedro ele começa a falar sobre a visão que ele recebeu do Senhor para falar o Evangelho para ele. Diz o verso 13, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, disse, envia varões a Jope, né? Neste caso foi Cornélio, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras com que te salves. E agora veja no versículo, amém, tu e toda a tua casa. Amém? Envia varões, envia empregados, virem criados lá a Jope, onde está Simão, Pedro, leva lá para que ele possa vir cá, amém? Aleluia. E tu vais ouvir as palavras. Mas alguém dizia assim, mas Cornélio não era uma pessoa boazinha, né? Uma pessoa que tinha bom respeito pelos judeus, não era uma pessoa que já fazia oração a Deus. Sim, ele fazia jejum, ele orava, ele ajudava, fazia beneficência, tudo isso, mas não é pelas obras que as pessoas são salvas. Temos que ouvir a palavra de Deus, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? E só depois, amém, nós podemos ser salvos. E é interessante que a salvação não era somente para para Cornélio, mas a salvação era para toda a sua casa, porque o Senhor queria salvar. E no versículo 38, aqui no verso 11, estamos... Já é Pedro a falar como é que tinha acontecido para lá. E então no capítulo 10, verso 33, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir, disse Cornélio. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo
por Deus te a mandar. Amém? E nós, se lêssemos mais do versículo 15 ao 18, vimos como Deus confirmou a palavra, como eles foram tocados pelo Espírito Santo. Amém? E o Senhor confirmou a salvação dos gentios também. Irmãos, Deus quer que a nossa família possa ser salva. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como igreja, que nós precisamos fazer? Lembrar neste mês e não só, em todo o tempo, nós não podemos desistir da família. Nós não podemos desistir. Hoje de manhã, a irmã Paula está ali no tempo de jejum e oração alargado, que irá até o culto da tarde. Algum tempo as irmãs vinham dizer: irmãos, vamos consagrar e vamos buscar ao Senhor pela família. E apareceu o mês de maio e este convite também da Câmara Municipal para participarmos ontem lá naquela atividade, e fez-se aqui luz, assim, não, vamos ter um tempo especial, vamos buscar a Deus, vamos interceder pela família. O diabo está tão interessado em destruir as famílias. O diabo está tão interessado em destruir as famílias, não é? Que o Senhor possa ter misericórdia. Então, há que levantar um clamor para que o Senhor guarde os nossos filhos, para que o Senhor desperte aqueles que estão caminhando entre dois caminhos. Há que orar e há que buscar, na verdade, com mais veemência, com mais zelo, né? Para que Deus possa despertar também aqueles que estão à nossa volta, que nós queremos, né? Queremos que Deus possa fazer uma obra completa. Possamos dizer como Josué: vocês sigam o vosso caminho, façam as vossas escolhas, mas a minha escolha, eu e a minha casa, nós escolhemos seguir ao Senhor. Nós queremos seguir ao Senhor. É verdade que não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito de Deus. E porque é pelo Espírito de Deus que Deus nos convoca a uma ação também da nossa parte. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Como diz lá Paulo aos Efésios, no capítulo 6, há uma guerra, uma luta espiritual que se está a dar, e que o inimigo, na verdade, está procurando, né, ofuscar, bloquear as mentes, bloquear os corações, trazer alguma cegueira sobre os nossos familiares, sobre os nossos filhos, né? Então, como é que muitas vezes não adianta muito na discussão, porque às vezes quanto mais se discute, né, mais os corações ficam fechados, né? Ainda que temos que quando em quando dar alguma palavra, um convite, alguma coisa, reavivar, né? Para não pensar que a gente desinteressou-se na sua vida em relação a Deus, de maneira nenhuma, mas reforçar no sentido de oração e intercessão. Amém? Não desistir, peça com fé, não duvidando, peça, interceda, porque Deus irá operar. Já contei aqui a história, vou voltar a dizer, um senhor, um crente, né, neste caso, lá em Trás-os-Montes, um irmão na fé, que viu o seu filho deixar a casa de Deus, deixar os caminhos do Senhor, mas ele sempre procurou ler, procurou estar, procurou interceder, pedir à igreja a oração, e durante 20 anos aquele pai orou pelo filho, orou pelo regresso do filho, e quando ele já estava desistindo, aquele pai já estava a desistir, depois de 20 anos, um dia ele chegou perto de mim e disse: pastor, eu não sei, não vale a pena, parece que ele cada vez está pior. Agora encontrei umas armas lá em casa, umas espadas, uns sabres, umas coisas assim, parece que ele agora ainda está pior. Bem, esse tipo de instrumentos é porque ele era professor de artes marciais e pronto, então possivelmente tinha gosto nessas coisas, né? Mas foi interessante que isto aconteceu no mês, e no mês seguinte o filho procurou-me.
esse irmão, a filha deste homem, que hoje é nosso irmão na fé, ela estava vindo na igreja, na escola dominical, vinha com o avô, e fizemos lá um acampamento, e o pai, então o filho desviado, veio levar a filha para ir ao acampamento, e pronto, veio só levar, pronto. Mas no regresso, ele teve lá uma manhã no acampamento também, a ver como é que as coisas estavam a decorrer, e ele ficou com o meu número de telefone, e 5 dias depois ligou-me: pastor, eu preciso falar consigo, vamos ao café, vamos falar, e marcamos lá num café lá em Mirandela, e estivemos a falar, e disse: olha, há 6 meses que Deus está a trabalhar no meu coração, eu sou um homem muito duro em relação às emoções. Há 18 anos atrás eu chorei quando a minha mulher perdeu um bebê. Daí para cá nunca mais chorei. Eu sou instrutor de artes marciais e tenho uma grande concentração, pronto, e controlo muitas minhas emoções e tal, mas há 6 meses para cá tenho chorado. Dei por mim a falar com Deus uma madrugada e a pedir perdão a Deus, e Deus mostrou que devia de voltar para os caminhos de Deus, mas pastor, eu não sei como ir à igreja. Então, a porta é ali, mas não é fácil, não é? É mais fácil encontrar um lugar neutro, um lugar fora, porque voltar à casa de oração, ao lugar onde a coisa... Pronto, pensamos... E depois o diabo faz ali filmes, começa a fazer filmes, o que é que vão dizer, o que é que vão falar e não sei o quê. E então, assim, olha, vamos orar sobre o assunto. Então oramos e no dia tal, combinado, ele foi à casa de oração e ele disse: pastor, não me chame para dizer nada. Ok, está bem. Não é que ele chega lá ao culto e diz: pastor, hoje queria dar umas palavras à igreja. E foi pedir perdão e pronto, e hoje está servindo ao Senhor. Ele é professor também de inglês e ele, entretanto, pediu a transferência há uns anos aqui para a zona de Lisboa, e está a trabalhar agora com presos ali no Linhó, num estabelecimento ali em Sintra, né? Ele está a fazer alfabetização e aulas também alfabetização não, mas aulas também aos presos ali em Linhó. E ele já há algum tempo, esta parte, ia de Mirandela ao Porto, fazendo parte da equipa da Assembleia de Deus do Porto, que tem um trabalho nas prisões. Então, neste momento, até está já a servir ao Senhor. Amém? Entretanto, está a fazer o Instituto Bíblico. Já é um homem da minha idade, aí com 53, 54. Ali no Tujal, que é o curso à noite. E, irmãos, Deus fez a obra. As orações não foram em vão. Quando o pai pensava que tudo já estava perdido, que já não valia mais a pena orar, Deus estava a fazer a obra. Então, só para dizer o seguinte: não desista de orar, porque a gente não vê a mão invisível de Deus. Nós não vemos a mão invisível de Deus, mas Deus está a agir. As orações nunca são em vão.